Nesse ritmo, vem comigo, que nós vamos agora falar sobre o carnaval. Vocês sabem, né? Atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. É muito mais quem já morreu do que quem está vivo. Por quê? Nós vamos falar disso aqui hoje, sobre essa questão do carnaval e a espiritualidade. Há muita curiosidade, né, meus queridos, sobre essa questão, o que acontece aí nos bastidores da espiritualidade nessa época. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, o que acontece antes, durante e depois. Na verdade, vamos ver aqui como é que surgiu essa palavra carnaval. Carnaval. Vem de uma frase: a carne nada vale. Carnaval vem lá das Saturnálias, bacanalhas, homenagens a Deus do vinho, Deus da vinha, Deus da agricultura, enfim, a coisa começou, há milênios atrás. Mas não era da forma como é agora. Era na época dos reis, imperadores, era mais para pão e circo mesmo que era dado, né, ao povo. Depois começaram as licenciosidades, as oferendas aos deuses, e realmente teve uma época pautada por bastante orgia, promiscuidades, mais ou menos deste naipe. Porém, com o advento do cristianismo, foram diminuindo as homenagens, os presentes aos deuses. E começou mesmo a se transformar em brincadeiras. E primeiro chegou na Europa, e mais acentuadamente Portugal, e de Portugal veio direto para cá. E antes eram mesmo brincadeiras, muito família, tinha matinês de carnaval, as famílias levavam, né, as crianças. Mas aí teve um certo Dodô e Osmar, né, que inventaram o trio elétrico. Então a coisa não parou mais. Começou em Salvador, aquelas multidões seguindo, não é? Os trios elétricos, e toda sorte aí de farra, de bagunça e todos os vícios possíveis. Mas vamos ver o que acontece em 3 planos. São 3 preparações bem antes, não é? Para que aconteça, na verdade, vão acontecer verdadeiros resgates de almas há muito tempo reféns de outras nos submundos, nos umbrais, nas infras, lá onde o nosso pensamento nem alcança, entenderam? Então vamos lá. Começa a preparação no plano físico, não é? As pessoas se preparando, esquentando os tamboris, preparando as máscaras, as fantasias, e já fazendo estoque, né, dos gorós. Então, uma época de grandes licenciosidades, né? Que as pessoas, segundo o Divaldo, usam máscara o ano inteiro para, quando chega no período do carnaval, se soltarem em todas as suas fantasias. Concomitantemente, algo maravilhoso, estupendo, está acontecendo no plano astral superior. Quando Nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos apraz com a sua presença iluminada, grandiosa, ele é o nosso governador, né, do nosso planeta, ele se achega um pouco mais, porque ele já nos conhece, já sabe que nós somos bem levadinhos, atrapalhadinhos, não é? E também são convocados todos os representantes de todas as nações religiosas. E há toda uma preparação, porque cada representante de uma forma de religiosidade terá a seu encargo uma multidão de espíritos que vão ajudar nessa que será uma grande obra espiritual que acontece na época do carnaval. E, por outro lado, concomitantemente também, lá embaixo, nos umbrais, nas zonas umbralinas, já estão se preparando para aflorarem na Terra,
para surgirem por todos os meios possíveis, todos os buracos possíveis, uma espiritualidade que está trancafiada nas zonas umbralinas. Trouxe para vocês este livro, Esculpindo o Próprio Destino, que fala exatamente de uma excursão que Dr. Bezerra de Menezes e seus assessores, né, uma legião de espíritos de boa vontade, fazem a cidade do Rio de Janeiro, em certo carnaval, já colhendo estes dados todos, e neste livro eles dissertam com muita maestria, com muitos detalhes, como acontece isso, que eu vou narrar para vocês de forma bem sucinta. Qual não foi a minha surpresa quando lendo este livro aqui, Nas Fronteiras da Loucura? Este é do Divaldo. E este outro que eu falei aqui para vocês é do Lúcius, não é? Espírito Lúcius, psicografado pelo André Luiz Ruiz. E este aqui é o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo. Qual não foi minha surpresa quando eu encontrei neste mesmo livro, este segundo, também essa história do Dr. Bezerra de Menezes e mais uma multidão de espíritos de escola, de espíritos iluminados também fazendo essa incursão. Quer dizer, sempre houve, mas desta vez eles trouxeram para nós as informações com riqueza de detalhes. É permitido que, nesta época do carnaval, aqueles espíritos que estão prisioneiros, que estão reféns, que estão pseudo-adormecidos nas zonas umbralinas, mas aqui é de longa data, viu? Não são esses que estão chegando agora, não. Existe uma população enorme, né? Nós sabemos disso, de desencarnados. Eles falam aqui, nestes livros, que é uma população maior do que a dos encarnados. Vamos fazer aqui um cálculo, rapidinho. Se nós somos praticamente 8 bilhões de habitantes aqui na Terra, deve ser em torno de 15 bilhões de desencarnados, né? Ah, mas todos afloram na Terra, todos surgem? Não, nem todos. Não é permitido a todos. Quem decide isso, vejam bem vocês, o mundo, o submundo da espiritualidade, as zonas umbralinas são extremamente organizadas. Tem cursos, né? Cursos de como obsediar, como assustar. Tem, sabe, quando a gente pega essa literatura aí do André Luiz, que começa com o Nosso Lar, depois vem os Mensageiros, os Missionários, nós vamos aprendendo várias técnicas que são utilizadas, né, nos planos astrais inferiores também. Enfim, a vida pulula, né, meus irmãos, em todos os sentidos, em todas as direções. Então, é permitido que estes espíritos venham brincar no carnaval com os encarnados. É permitido. Vou ler para vocês aqui um pequeno trecho, porque a pergunta é, mas Guigui, por que Deus permite que espíritos, às vezes, tão malvados, tão ainda inferiorizados, tão negativos, tão ainda, né, com certas crueldades, possam vir para perturbar, não é? Ele fala, por isto, a resposta mais correta para este tipo de questionamento ingênuo é de que Deus permite isto para ajudar os encarnados através das próprias dores e para resgatar os outros irmãos aflitos no mal, capazes de saírem de seus buracos, presta atenção, de seus buracos e, assim, facilitar o atendimento de suas necessidades pelo contato com amor espontâneo. Amor espontâneo de quem? Daquela espiritualidade que eu já expliquei para vocês, que vem. Lembra que eu falei para vocês? Que vão se reencontrando, vão fazendo reuniões e vão descendo caravanas e caravanas e caravanas de luz, de espíritos iluminados que já vão ficando por aqui, já estão por aqui para ajudar no resgate destes que estavam lá nas zonas umbralinas e vêm subindo, subindo, subindo. Então, presta atenção, são 3 populações que se reencontram aqui na crosta, aqui na Terra. Aqueles que vêm para ajudar os espíritos iluminados
abençoados, nem todos são, sabe? Nem todos já são assim elevados, não, mas eles se oferecem para trabalhar nessa época, e são milhões que se oferecem, e Deus aproveita a boa vontade de todos. Essa é uma população. A outra é que somos nós, que estamos aqui, tá certo? E a outra é qual? Essa que vem chegando. Vem por onde? Por todos os buracos possíveis. Bueiros, cisternas, às vezes, buracos deixados pelos caminhos. Eles vêm de baixo, eles vêm das infras, eles vêm das zonas umbralinas. É palpável, é concreto, entende? Então, é muito interessante. Em contato com o amor espontâneo, consolando nas suas aflições e semeando novas esperanças em seus espíritos já bastante atribulados. Então, por isso é que Deus permite. Eu vou fazer uma analogia para você entender melhor. Tipo assim, não tem um indulto aos presidiários, não é verdade? Então, de vez em quando, aquelas pessoas que estão nas prisões, nos cárceres, nas penitenciárias, não têm indulto de visitar os seus parentes? Tem. E grande parte deles não se tornam renovados ao contato com seus parentes, eles vão ter muita vontade de acabar a pena logo, de ter um bom comportamento nas prisões, para voltarem logo para o aconchego do lar. É mais ou menos isso, compreenderam? É mais ou menos esta estratégia que Deus utiliza nessa época agora. Mas acontece o quê? Muitos espíritos chegam aqui, né, na crosta, muito sedentos, e sedentos mesmo daquilo que eles estão alijados. Então, aqueles que se dão a vícios, a vampirizações, eles vão vampirizar aquelas pessoas que se afinam com eles, não é? E vão também influenciar de forma extremamente negativa. Mas quem? Vão influenciar quem negativamente? Aqueles que se comprazem com vícios, com paixões, com invigilâncias, com desregramentos. Percebem? Então, é isso. Então, e quando que há o resgate? O resgate há, talvez não no início dessa farra toda, mas quando as pessoas começam a sucumbir. Então, paulatinamente, nós vamos percebendo que as pessoas, principalmente essas que se dão 100% nessa época, né, de carnaval, que querem pular todos os dias e tomar todas, e se drogar, e se jogar mesmo, elas vão ficando à mercê destes que estão querendo exatamente isso também, compreendem? E muitos que afloram, né, na Terra, nessa época, e eles que muitas vezes têm a sorte de reencontrar em algum lugar que lhe traz alguma lembrança, ou mesmo saem um pouco ali daquelas turbas de confusão e vão visitar os parentes, ou então ficam chocados neste momento e que passam por alguma forma de arrependimento, eles são recolhidos, eles são resgatados pela espiritualidade. Os espíritos do bem, estes que vêm para resgatar, estes que estão ainda, que são reféns lá nas zonas umbralinas, estes ficam à espreita. Qualquer sinal de arrependimento, de fadiga, eles são acolhidos. Agora, eles não são levados à força, eles não são retirados. A grande maioria querem realmente não voltar mais para aqueles lugares fétidos, escuros, que eles são muitas vezes prisioneiros, reféns, não é? Talvez você esteja um pouco assustado, assustada, nós estamos falando sobre essa questão de reféns, mas muitos espíritos ainda bem inferiorizados, inteligentíssimos, o que nós chamamos de genialidade do mal, fazem outros espíritos de reféns nas zonas umbralinas, nós sabemos disso. E fazem de escravos, fazem de reféns, fazem de... enfim, não é? Nós não vamos ficar falando aqui de coisas ruins. Então, são instalados postos de socorro
em vários lugares para o atendimento a estes irmãos. Não só aos irmãos já desencarnados, aos quais foi permitido vir para brincar o carnaval, como também para acolher os espíritos dos encarnados, que muitas vezes ficam desacordados de tantas drogas, tanta bebida, não é verdade? Entende? Então, são instalados postos de socorro em várias localidades. Há um grande esforço da espiritualidade maior para poupar, para preservar aquelas pessoas que gostam de brincar o carnaval. Eu sei que muitos de vocês gostam de brincar, mas que acabam caindo nessas malhas dessas pessoas que querem mesmo avacalhar e aproveitar para fazer coisas bem atrapalhadinhas, entendem? Então, há uma espiritualidade a postos para proteger o que eles chamam de incautos. Tem também equipes de emergência, que eles falam, né, de revezamento, eles ficam 24 horas atendendo, porque foi permitido por Deus que estes espíritos ainda bem animalizados, bem materializados, viessem, né, submergissem para serem também provas, não é? Instrumentos de provações e expiações para os encarnados, mas também que podem ser acolhidos. E há uma outra providência muito interessante também, que é a questão da chuva. Vocês sabem, né? Todo carnaval dá uma chuvinha. Muito interessante. Essa chuva, ela é providencial, sabe? Ela é para acalmar os ânimos, ela é para que as pessoas, às vezes, fiquem um pouco inibidas, até de saírem de casa e passarem por uma derrocada moral, por quedas morais, que às vezes vão trazer prejuízos para essa vida e outras vidas, né? Aquelas invigilâncias. Essa chuva também é para limpar a atmosfera destes miasmas, né? Dessas energias deletérias que vão se formando dentro das paixões humanas, né? Avassaladoras, dos pensamentos de muita promiscuidade, de muito abuso. Então entra aí toda sorte, né? de de abusos mesmo, que não nos cabe nem ficar, né? Nós já combinamos que não vamos ficar falando coisas negativas aqui. Então, há uma providência mesmo dessa chuva. Vocês vão ver neste livro aqui que eles falam com o doutor Bezerra de Menezes que já está, que as chuvas já foram providenciadas. É interessante. O doutor Bezerra também se ocupava com as medidas da espiritualidade superior, no sentido de atenuar os efeitos nefastos decorrentes dos excessos. Não estou falando? Dos excessos. Através de. Gente, presta atenção, olha que interessante. Através de ocorrências atmosféricas que propiciassem um banho frio, indispensável para a diminuição do calor e dos ânimos. Interessante, não é? Durante esse período do carnaval, nós façamos mais vezes as nossas orações, sabe? Ah, Guigui, mas então nós não vamos brincar carnaval? Ah, mas nós gostamos de carnaval. Gente, vamos brincar. Bom carnaval para você, absolutamente. Mas aqui, vamos brincar antenados, vigilantes, não é? Precisa de se acabar, não é? Irresponsavelmente? Não, vamos brincar, vamos sair. Tem, acho que ainda tem, né? Matinês, tem algumas brincadeiras, mas enfim, reúne uma turma de amigos, coloca uma música em casa, entende? Nós temos que ficar, uma vez que nós já sabemos das consequências, nós temos que ficar mais vigilantes com relação a isso, né? Outra coisa também que eu quero falar para vocês, a questão da chuva. A questão da chuva é assim, os espíritos, quanto mais materializados, quanto mais animalizados, mais eles têm medo de chuvas, raios e trovões. E eles adentram. Então, vamos ter cuidado, né, neste período, de deixar as nossas portas cerradas, a nossa casa limpa, bem arrumada, não é? Vamos tomar esse cuidado. Então, eu estava dizendo para vocês que a espiritualidade nos tem pedido, assim, como podemos ajudar estes irmãos
maravilhosos, lindos, fofos, que vêm de tão longe, de tão alto, de locais tão iluminados, nos ajudar aqui. Como é que nós podemos ajudá-los? Porque eles já estão aqui conosco, não é? Eles já estão já preparando para recolher almas arrependidas. Como que nós podemos ajudá-los? Nós podemos ajudá-los mantendo a nossa casa limpa, mais arrumada, nos mantendo também, né, mais asseados de corpo e de espírito. Que nós façamos mais orações, nós podemos fazer o culto no lar mais vezes, nós podemos ser alegres, vibrantes, né? Essa alegria bonita, saudável, músicas, não é? Ah, então, ok, nós não vamos pular, então, o carnaval, vamos evitar, mas o que, é que nós vamos fazer, não é? Nestes dias de carnaval. Aí, nós fizemos uma listinha aqui de algumas opções. Nós podemos fazer aquela receitinha, sabe? Aquelas receitas que você queria experimentar. Então, agora vai ser uma oportunidade boa de você fazer umas receitas diferentes, uns docinhos, uns salgados, e oferecer para os amigos, encontrar, né, fazer reuniões com as pessoas queridas. Tem tantos jogos gostosos a gente jogar com os amigos, os familiares. Podemos cuidar daquelas plantas, sabe aquelas plantinhas que estão assim, tadinhas, receberam muita água, estão até quase se afogando. Então, vamos tirá-las, fofar ali aquela terra, limpar as folhas, tirar os bichinhos, ou então criar novas mudas e fazer aquela hortinha caseira, não é? Sabe aquela hortinha de ervas que você está querendo fazer há muito tempo? Hortelã, manjericão, cebolinha, salsinha. Então, vai fazer, vai pegar uma jardineira, colocar terra, os produtos, aqueles livros, não é? A gente costuma, assim, ter indicações boas de livros e vai fazendo uma listinha para ler depois. Então, agora chegou o prazo, né? Uma boa fatia de tempo para a gente colocar nossa leitura em dia, telefonar também para as pessoas, receber as pessoas, visitar, não é? Tantos idosos, tantos velhinhos querendo um carinho no pé, um carinho no braço, ou então que você toque uma música, um violão, uma flauta, um pandeiro, ou então que você leve meias, cachecóis, porque eles sentem muito frio, ou então que você vá simplesmente fique perto deles, ouvindo o que eles têm para contar, não é? Músicas, música, ai, tão bom ouvir música, dançar, não é? Fazer alongamento enquanto ouve música. Tem coisas muito maravilhosas que nós podemos fazer para aproveitar estes dias, não é? Que, que nós vamos contribuir muito para que muitos irmãos nossos que estão em condições de grande sofrimento nessas furnas, nessas cavernas subterrâneas, que eles possam retornar aos braços do Pai, não é? Isso é tão novo para a gente saber disso, não é? E já acontece há tantos, né? Sempre que acontecer essas festas, acontece essa busca do alto para estes irmãos, porque não existe uma outra forma de grande atração que os faça virem à tona, a não ser exatamente essa magia que é o período carnavalesco. Compreendem? Então, é um trabalho muito bonito, maravilhoso, que é feito nos bastidores espirituais, neste período agora do carnaval. E eu gostaria só de ler para vocês umas opiniões aqui. Tem o Emmanuel, que ele diz uma coisa muito interessante, tá? Nós vamos encerrar, então. Emmanuel fala assim: nenhum espírito equilibrado, em face do bom senso que deve presidir a existência das criaturas, pode fazer apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nessas festas carnavalescas. O que acontece depois?
Depois de tudo, vem aquela ressaca, não é? Vem aquela ressaca moral. E nós sabemos de pessoas que durante este período de carnaval se entregam tanto aos folguedos, aos entretenimentos e sem reservas, que perdem a noção, o tino, perdem o rumo, perdem cartão de crédito, perdem dinheiro, documentos, se perdem completamente, não é? Vão à bancarrota. Olha, nem é bom a gente falar isso não, mas assim, só para vocês terem uma ideia, é o período de maior índice de homicídios, de suicídios, sabe? De estupros. Exatamente. Mas é o maior índice dessas coisas tenebrosas que acontecem, compreende? Então, as famílias, os familiares, ficam muito preocupados, porque algumas pessoas simplesmente somem. E, infelizmente, quando vão ver, já foram a óbito. E é muito triste, né? Existe uma estatística que dos filhos do carnaval, que os meses de maior índice de nascimentos é novembro e dezembro, são os filhos do carnaval. Por quê? Porque é tudo muito liberado, muito existe muitos desregramentos ainda, e a questão sexualidade exacerbada, dos abusos é muito séria, não é? Bom, nós não vamos mais falar de coisas ruins, de coisas tristes, só vamos agora relembrar que já está se aproximando e que devemos ficar bem atentos a esse chamado que vem do alto para que possamos ajudar, para que nós, espíritas, espiritualistas, simpatizantes, que já temos um bom nível de consciência nesse sentido, possamos contribuir com a nossa parte, sendo mais vigilantes, orando mais, estabelecendo um clima de boas vibrações ao nosso redor, em nossa casa, nos esforçando, meus queridos, para não falarmos coisas desagradáveis, para não emitirmos ideias nocivas, palavrões, para contermos, não é? Os nossos arroubos de vícios e de paixões, para que nós possamos auxiliar nosso Senhor Jesus Cristo nessa, nessa grande obra dele, porque é do amor dele, é da misericórdia dele que vem todo este esforço no sentido de resgatar quantos irmãos nossos podem, têm a permissão de Deus de virem aqui para, no afã de brincarem e vampirizarem, sugar as energias, serem o quê? Acolhidos, atendidos, amados pelo nosso Pai de puro amor e misericórdia. Um beijo para vocês, bom carnaval.